Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho aqui hoje. Esse trabalho foi meu trabalho de conclusão de curso de Comunicação Visual e Design pela EBA, em 2020. Primeiramente eu queria dar uma noção do que era esse trabalho, né, de qual era o objetivo desse trabalho. O objetivo era entender o impacto das notícias no momento, principalmente após a consolidação das redes sociais como fonte de informação, né, que é o momento que a gente está hoje. Então, entender o impacto dessas notícias na saúde mental dos profissionais de jornalismo e propor um produto digital que auxiliasse na compreensão e na mitigação desse impacto. Como motivações, né, tínhamos questionamentos que me intrigavam, como por que as pessoas parecem gostar de notícias sensacionalistas e de passá-las adiante, por que elas parecem não evitar o contato com essas notícias e o quanto elas impactam na saúde mental dessas pessoas. E já no âmbito profissional, eu acredito que o campo do design pode trazer soluções para diminuir esses possíveis danos e ajudar, entendendo esses danos, ajudar a mitigar esse impacto, né, através de uma solução digital. A nossa hipótese, a hipótese que a gente partiu, foi que algumas matérias jornalísticas, principalmente as com foco na divulgação e compartilhamento nas redes sociais, e que para isso usam do sensacionalismo, trazendo fragmentos absurdos, trágicos, amenizantes, podem desencadear ou intensificar transtornos ou doenças de saúde mental, tanto nos receptores das notícias quanto também nos produtores, que são os profissionais de jornalismo. Esse estudo foi realizado através da seleção de alguns temas globais que a gente entendeu que seria o jornalismo, saúde mental e a internet. Depois desse estudo, a gente fez um questionário online e uma entrevista com uma jornalista, e agora a gente vai passar por essas etapas. Primeiro, né, a gente pegou esses temas globais e entendeu essa relação complexa entre eles. Começando pelo jornalismo na internet, nós tínhamos um estudo da Roberta Steganha, de 2010, onde ela traz essa noção de que nenhum outro meio de comunicação impactou tanto no jornalismo quanto a consolidação da internet. E ela também fala sobre a Web 2.0 e o webjornalismo, que contribui no entendimento dessas raízes do jornalismo online. Depois, no momento das perguntas, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa parte, eu posso explicar melhor. Os Fediver de Barthes, eles nos ajudaram a entender os primórdios do sensacionalismo. Ele tem um ensaio de 1964, onde ele introduz esse termo do Fediver, e que para ele, o Fediver procederia de uma classificação do inclassificável. Ele seria o refúgio desorganizado das notícias informes. E é isso que faz dele tão popular. Ou seja, nós temos, né, aquelas categorias, economia, esportes, né, no jornal, e o Fediver ele não se encaixaria em nenhuma dessas categorias. Ele não precisaria de nenhum entendimento prévio, nenhum conhecimento prévio para entender, para ser entendido. E é isso que faz dele tão popular, né, principalmente entre as camadas mais baixas ali no momento. Dois termos eles geram o Fediver, e eles podem trazer uma ideia de causalidade ou de consequência, segundo Barthes. E essa ideia desses dois termos que causam uma sensação de espanto, né? Que é o que faz o Fediver também ser popular. Para entender o impacto dessas notícias, dessas informações, né, e como que funciona no nosso mental, no âmbito da psicologia, para a gente passar essas informações adiante, a gente utilizou o livro Contágio, Por que as Coisas Pegam, de Berger, e ele fala mais no campo do marketing, da propaganda, da psicologia, mas a gente pode trazer muito também para o âmbito das notícias, né? Ele introduz o termo STEPS, que seria moeda social, gatilho, emoção, público, valor prático e histórias. Passando rapidamente por esses conceitos, a moeda social seria aquilo que nos faz compartilhar algo, ou seja, se algo fala sobre nós mesmos, a gente compartilha. E principalmente se fala algo bom sobre nós, porque a gente quer estar bem perante os outros. Então, se aquela informação fala algo sobre nós, algo bom sobre nós, a gente compartilha. Os gatilhos são aquilo que faz com que aquela informação, aquela notícia que seja, ela ganhe palco no momento, né? Então, assim, uma notícia de eleições relacionada a um candidato, provavelmente vai ter muito mais compartilhamento no momento das eleições, porque o gatilho do momento é eleições. Então, essa notícia vai ser compartilhada. A emoção, ela fala sobre a gente precisar de uma emoção de alta excitação relacionada à notícia.
a informação. Ou seja, tanto faz se é uma notícia positiva ou negativa, mas ela tem que trazer uma emoção de autocitação. Ou seja, uma notícia negativa ela tem que trazer revolta, por exemplo, que é uma emoção de autocitação. Ela não pode trazer tristeza, ela não pode ser negativa nesse sentido, porque a tristeza não nos leva para frente, né? Mas a revolta leva. Então, é uma emoção de autocitação, por exemplo. E a notícia positiva seria, enfim, esperança, né? Algo que uma emoção de autocitação que nos faz compartilhar. O público fala sobre a gente precisar de um público para compartilhar uma certa notícia, então a gente não compartilha uma notícia de esportes em um público que não é interessado por esporte, por exemplo. O valor prático fala sobre a gente precisar, a gente compartilhar algo porque vale para alguém, então a gente compartilha porque vai ser útil para alguém. E as histórias falam sobre uma narrativa por trás da notícia, por trás da propaganda, que vai nos fazer compartilhar e chegar em mais pessoas, porque existe uma narrativa por trás. Após esse estudo, a gente precisava entender se a percepção das pessoas perante isso, né? Se elas tinham essa consciência do impacto das notícias na saúde mental. E para isso a gente fez um questionário com o público nas redes sociais e a gente teve 382 respostas. Esse questionário ele foi feito no Google Forms e ele foi disponibilizado de 24 de fevereiro de 2020 até dia 27 do mesmo mês. Como resultado, a gente teve que 76,2% das pessoas se identificavam com o gênero feminino, 37,2% tinham idades entre 22 e 28 anos, seguido das idades de 17 e 21 anos, com 29,8%. 77,5% dessas pessoas consideravam que as redes sociais eram a sua principal fonte de notícias. E as redes sociais que eles mais utilizavam eram o Facebook, com 74,1%, e o Instagram, com 72,5%. Dessas pessoas, 80,9% disseram que já se sentiram mentalmente afetadas por uma notícia que leram ou que assistiram. A gente perguntou com qual frequência essas pessoas têm contato com notícias que elas consideram positivas, né? A maioria das pessoas ficou ali no meio, no 3, entre pouca frequência e muita frequência, com 31,2%. E aí a gente perguntou se elas responderam de 0 a 3, o quanto isso incomoda elas, ou seja, o quanto não ter muito contato com notícias positivas incomoda. A maioria das pessoas respondeu que incomoda intensamente, 41,3%. E daí a gente perguntou, mas vocês seguem algum portal de notícias que consideram positivas? 37,4% responderam que não seguem. 61,5% disseram que não seguem porque não conhecem nenhum portal. E 23% disseram que não seguem porque não têm interesse nesse tipo de conteúdo. A partir daí, a gente chega numa conclusão que a gente considerou controversa. Por quê? As pessoas têm consciência de que em alguns momentos passaram por situações psicológicas que tinham a ver com notícias que elas tiveram contato. Elas se sentem incomodadas por não terem acesso a notícias consideradas positivas por elas, mas elas também não seguem nenhum portal que ela possa ter acesso a essas notícias e elas também não têm interesse nesse tipo de conteúdo. Então, a partir daí, a gente começou a focar no público da outra ponta, que seria o jornalista, né? E para isso a gente precisava ouvir o outro lado, e a gente entrevistou a Diana Brito, que é uma jornalista de jornalismo investigativo e também de emergência, como tragédias, né, essas situações desse tipo. Aqui a gente destacou algumas falas dela que chamaram nossa atenção. A primeira, ela diz que ela fez terapia por alguns meses e que isso ajudou muito, que ela queria ter continuado. Só que ela não continuou por uma questão de tempo, ela não estava dando conta para conciliar tudo, né, e ir também à terapia. Ela diz que ela nunca ia num lugar sem falar para ninguém, porque é um risco. E daí vem outra pressão, que é o risco que você corre fazendo esse tipo de matéria. E aqui ela está se referindo ao jornalismo investigativo, né, onde muitas vezes ela precisava realmente se colocar em situações de risco para pegar uma informação de alguma fonte, né, enfim. Aqui ela está se referindo à tragédia de Friburgo, do deslizamento de terra que aconteceu. Ela diz que ela foi uma das primeiras jornalistas a chegar em Friburgo e que estava tudo devastado, que as pessoas andavam como zumbis de um lado para o outro e as casas estavam soterradas. Aqui sobre a mesma situação, ela diz que de noite para dormir era muito difícil, que ela fechava os olhos e quando ela começava a dormir, ela escutava pessoas pedindo socorro dentro da cabeça dela.
Então a gente aqui começa a imaginar, né, como deve ser difícil, porque para nós que não estamos lá na situação, precisando correr atrás de informações, né, de entrevistas, de imagens, a gente não está dentro da situação, a informação chega para nós e a gente já sofre, já é uma situação pesada da gente assistir. Imagina esses profissionais que precisam estar lá, precisam conversar com essas pessoas, né, é uma situação muito difícil. Então a partir daí a gente começou a ver com outros olhos, ver que a gente precisava focar na primeira ponta da notícia, que seria o jornalista. A partir dele, a notícia começa a vir para nós, então a gente precisava focar no início. E aí a gente pensou na nossa proposta de solução, que é Ancorar, que visa ter uma iniciativa para unir profissionais de jornalismo entre si e a profissionais da saúde e do bem-estar, que seria uma rede de apoio. A gente entende que isso também vai impactar nos receptores das notícias, porque as notícias chegariam para eles de forma diferente. Mas a gente vai focar nos produtores das notícias, os jornalistas. Para isso, a gente buscaria unir profissionais, como psicólogos, professores de educação física e nutricionistas, em uma rede de apoio através das redes sociais, com foco em ajudar os profissionais de jornalismo a lidar com a rotina do trabalho e as consequências tanto para a saúde física, mental e bem-estar também. Para criar a solução, nós utilizamos o livro do Eric Rice, de 2011, que se chama Lean Startup. O Lean quer dizer enxuto, então o Lean Startup seria um modelo no qual a gente busca evitar o desperdício de tempo e de esforço, né? Então a gente chega num resultado mais rápido e mais certo, porque ele foca no primordial. Então eles criariam um MVP e a gente já validaria se aquilo ali faz sentido para o nosso público, se a gente precisa mudar, pivotar, o que a gente precisa fazer. A partir tentando criar um conceito da marca aqui, né? A gente tem 3 pilares: comunicação, indivíduo e transformação. Esses 3 pilares nos geram esses signos que a gente pode ver aqui, que são esses símbolos, e esses signos nos geraram nosso símbolo de marca, buscando trazer essa ideia de indivíduo, transformação e comunicação. Nós utilizamos 2 fontes, 2 tipografias, que seria Newton Extra Bold e a Roboto. As duas a gente vê que tem um equilíbrio bom entre pesos, com serifa, sem serifa, então a gente teria uma fonte boa para marca, para títulos e para texto corrido também. Nas nossas cores a gente buscou trazer energia, mas ao mesmo tempo uma energia com calma, né, com leveza. Então a gente tem cores com energia, como coral, amarelo, mas a gente traz elas em tons mais pastel, então a gente consegue ter esse equilíbrio. E a gente também tem aqui cores secundárias e cores de texto para as interfaces. Essa aqui seria a nossa marca, horizontal, vertical, e também com uma frase de apoio, que seria principalmente para divulgação entre parceiros, então a gente conseguiria ter um entendimento rápido do que nós somos. Aqui seria algumas peças para Instagram, né, para LinkedIn. Então, uma divulgação de um vídeo que seria liberado de uma colaboradora que é psicóloga e ela está falando sobre como evitar a tensão no trabalho interfira na sua vida pessoal, né? A gente também divulgaria matérias de outros portais falando sobre notícias que a gente acredita que tem a ver com o nosso produto, nossa solução. E a gente também chama pessoas para colaborar, né? Então a gente quer que as pessoas ajudem a gente, esses profissionais de bem-estar, de saúde mental. Aqui outras peças também, miniaturas de vídeos. As redes sociais, Instagram, YouTube. Além de page, onde a gente traria uma breve descrição do que somos, dos nossos produtos, né? E também um calendário com eventos, os próximos eventos que vão acontecer, tanto os nossos quanto os parceiros também. Versão mobile, e-mail de boas-vindas. E aqui a gente tem as métricas, que a gente entende, né, que a partir desse MVP lançado, a gente precisaria medir esse sucesso, entender se a gente está indo no caminho certo através do feedback do público e, se for preciso, pivotar a ideia também. Então, a gente tem essa conclusão, né? MVP validado, a ideia validada, a gente poderia implementar um portal online, onde os usuários poderiam produzir, ter acesso ao conteúdo também, e manter essa rede firme, né, de apoio para profissionais de jornalismo. Estudar esse tema me ajudou muito, porque eu pude atuar para outros profissionais, né, sobre um tema de grande relevância, que é a saúde mental.
e também pude trabalhar com design como estratégia, que é um tema que me interessa muito. Obrigada!